papo de hoje, pastor André, é igreja contemporânea, né? O senhor pode definir para nós aqui, para o pessoal que está nos assistindo, uma igreja contemporânea? Hoje é a igreja atual, é a igreja desse tempo presente. A igreja contemporânea hoje, nós temos que ver os dois lados, né? Porque a igreja de Cristo, sim, a eclésia, a promessa que ele fez que as portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja, ela continua forte, incorruptível. Oh, glória. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda continua debaixo da graça. Mas também, embasado em tudo isso, pastor Cleiton, o alinhado também à igreja, existe as denominações. Sim. Que algumas denominações fazem parte desta igreja e outras denominações são só chamado de igreja. Sim. Porque realmente a igreja de Cristo, eu digo que dentro da igreja existe a igreja do arrebatamento. Sim. Que nós acreditamos nesse grande evento, para a gente não fugir muito daquilo no que tange igreja. E a igreja que vai ficar. Existe o trigo, existe o joio. Existe a ovelha e existe os bodes. Então, dentro desse contexto, eu acredito, pastor Cleiton, que a igreja de Cristo genuína continua forte. Exato. Continua verdadeira. Mas também tem essa questão que o trigo, ele pode se tornar, ou o joio pode se tornar trigo. O bode pode se tornar ovelha. É como você chega numa igreja, chega como bode. Eu não posso, pastor Cleiton, generalizar, mas a gente vai entrar no que tange essa questão da gente dizer, a igreja é uma igreja fraca. Tá. Eu seria muito limitado e seria muito raso em querer colocar a igreja de Cristo nessa vamos dizer, nesse nicho, né? Mas existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são fracos e que são rasos, e que ainda continua sendo joio e continua sendo bodes, que precisam ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Forte. Isso é muito interessante porque vivemos realmente uma era que o amor de muitos se esfriaria. Sim. Sabendo disso, conhecendo, porque a igreja ela é instruída, as pregações falam que o amor de muitos se esfriaria. Se nós ouvimos esse tipo de mensagem, por que ainda continua esfriando? É porque entre a questão de escutar Sim. e ouvir. O que a carta que João escreve às igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque tem gente que ouve e tem gente que escuta. Quem ouve, guarda. Quem escuta, entra por aqui e sai por aqui, pastor. Meu Deus. Seria o caso, por isso que muitos... Apesar que esses lobos que estão dentro das igrejas, pessoas frias, esse esfriamento, qual o real motivo de acontecer? É porque nunca está na igreja, mas nunca esteve em Cristo? Ou é porque alguma coisa está realmente acontecendo ali? Por exemplo, o pregador ou o pastor com uma administração. A questão da palavra. Porque assim, pastor André, só para concluir,
com todo carinho e respeito, né? A gente tem o hábito de falar realmente às pessoas lá embaixo, mas tem muita igreja, não é o caso do senhor, porque falo sem demagogia nenhuma, mas tem muita igreja hoje que tem se esfriado, não é porque os membros têm se esfriado, mas é porque o próprio altar está refletindo um esfriamento sobre a igreja, a forma como está conduzindo o rebanho de Cristo. Isso também não afeta? Sim, vai falar sobre a parábola do semeador, né, que lançou a semente em lugares mais trabalhosos, Sim. em pedregais. Sim. Mas teve a semente que caiu na terra boa, pastor Cleito. Sim. E a semente, que é a palavra que caiu na terra boa, ela produziu o que? Frutos. Frutos O bons. problema não é a palavra, porque a palavra ela é soberana, ela é eficaz. Você me fez lembrar de algo aqui. A palavra ela é extraordinária, pastora Cris. Então, o problema não está na palavra, está no problema de quem recebe a palavra. Esse dia eu estava conversando, não sei se Independente de quem está pregando. Independente. Porque Deus, o cara pode estar em pecado pregando em cima de um púlpito, mas se ele lançar uma palavra, Acabou. Acontece porque Deus Lançou faz. a semente. Deus não faz pelo ministro, pela Pela ministra, palavra. ele vela pela palavra dele. Então, Não é pela pessoa. Não é pela pessoa. Ô, Então, Glória, qual é o isso é problema forte. das pessoas? Que nós não recebemos da forma que tem que receber a palavra. Se cada um do serva de Deus entender o poder da liberação da palavra, irmão, nós já estávamos em outro nível. A igreja, no contexto geral, já estava em outro nível. Mas, por exemplo, estamos falando de palavra, mas é a igreja que só tem profecia? Aí, Não tem palavra. Como que faz? aí complicou, porque a profecia... Porque hoje isso está arrastando multidão. Tem igreja aí, não vamos falar nome, mas tem igreja que está lotado. Tem 2, 3 mil pessoas dentro da igreja, mas não tem palavra, só tem profecia. Mas eu vou fazer a pergunta, eu vou responder perguntando igual Jesus, pastor Cleito. Será que é igreja de verdade ou é denominação? Porque ser igreja é uma coisa, Denominação. ser denominação é outra Uau. coisa. Sim. Eu sou profissional Né? na área da beleza há 20 anos. Eu sou um profissional, eu sou perito naquilo que eu faço. Eu faço com excelência. Eu domino a área. Mas tem muita gente que até fala que faz, mas se colocar na prática, se perde. Assim é o cristão. Assim é a igreja. Pastora, fala aí que você encheu a boca. Ela tava aí, a gente se comunica pelo olhar, né? Então eu sei que ela quer falar alguma coisa. Eu acho que sobre as profecias, essas igrejas muito cheias, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, né? É muito oba-oba, é muito barulho. Nós temos que ver se a pessoa está com a vida no altar, se Deus está mesmo ali, sabe? Hoje em dia é muito difícil ter pessoas que têm a vida reta, que têm uma vida com Deus, sabe? Tem que estar ali na presença, tem que tomar santa ceia, tem que ceiar, que é muito importante, entendeu? Exato. Tem que estar embaixo de uma liderança, entendeu, pastor Cleito? Então eu vejo isso aí como um oba-oba. Eu acho que temos que tomar muito cuidado com esses fogos estranhos. Muito fogo estranho. Muito fogo estranho, entendeu? Então eu fico bastante preocupado com esse oba-oba, com essa nova geração, entendeu? De profecia. Será que está vindo de Deus mesmo? Então nós temos que estar vigilantes, pastor André, o tempo todo. Como que Essa você como um pastor presidente, como que você toma cuidado com o rebanho que Cristo confiou nas suas mãos? Pastora Cris também, se quiser responder. Como que você age? Qual é a forma que você fala, opa, aqui não? Você já teve que tomar alguma atitude e falar, não, isso aqui eu não quero não, isso aqui vai estragar minha igreja. Não, aqui não. Aqui, se eu deixar isso aqui, tá cheio, mas eu sei que tá inchado, né? Sim. Não está cheio, está inchado. Você sabe, já aconteceu isso com você? Você pode falar, trazer um exemplo? Uma vez na minha igreja estava assim. Fala para nós, aí fala pro pessoal. Já teve várias vezes, uma vez não, pastor Cleiton, várias vezes a gente se deparar com esses movimentos, Situações, né? situações e pessoas realmente assim, não vou dizer nem que era demônio, né? Pessoas tomadas pela carne mesmo. Despreparadas, pastor André, né?
Pela carne. Muita emoção. É muita emoção. Sim. Porque tem coisa que não é nem demônio, pastor. Não é demônio. Eu disse uma vez na live O aqui. problema é que a gente gosta de muito dar ibope pro demônio. É demônio. Nem tudo é demônio, irmão. É coisa da carne. São pessoas que são carentes de querer se aparecer. Pessoas que são carentes em si mesmo. E ela quer uma oportunidade para falar, para se destacar. Mas não foi chamado para aquela função. Sim. Pastor, tem gente que foi chamado Sim. para ser obreiro, para ser diácono, e vai ser um ótimo diácono para a vida toda. Tem gente que foi chamado para organizar a igreja, isso é uma honra. Hoje nós estávamos com 2 irmãos, não vou falar nome, né? Mas tinha 2 irmãos que um trocou a folga do trabalho dele para organizar a igreja. Então tem coisas que são preciosas que as pessoas estão invertendo os valores. É tão precioso aquele que prega, como também é tão precioso aquele que limpa a igreja. É tão precioso aquele que está no altar, como também é tão precioso aquele que está na porta como diácono. É tão precioso aquele que profetiza, mas também é tão precioso aquele que abraça um morador de rua, um bêbado, um drogado. Então, as pessoas estão invertendo os valores no que tange a igreja de Cristo nessa última hora. Muita emoção. Muita emoção. É igual eu disse, uma live eu disse que a gente vive uma geração de tanto emocionalismo dentro das igrejas, que se o Espírito Santo saísse da igreja, a igreja nem notaria a diferença. Com certeza. Porque eles estão mais na emoção do que na... Você olha para algumas pessoas e diz: e aí, irmão, tá tudo em paz? Você como pastor, olhar para a ovelha e vai dizer: irmão, tá tudo em paz? Tá tudo em paz, pastor. Não tá faltando nada. Não vem no culto, não oferta, não toma ceia, não dizima, não é subordinado a uma liderança, seja a liderança dos jovens, das irmãs, do diaconato, que seja do presbitério da igreja, e tá tudo certo. Ele acha que tá tudo ok, de nada tenho falta. Não consegue ser o líder dentro da sua casa, não é bem casado, não é bem estruturado, porque eu sempre vou bater nessa tecla. Um líder, um pastor, um obreiro tem que ser bem casado, bem resolvido. Sim. Tem que ser bom testemunho. Mas vamos deixar esse negócio pra lá. Que dá Bora. muito problema. Bora, fala. Não, mas vamos, senão vai perder o foco aqui. Vai perder o foco. Aí ele acha assim, ó: de nada tenho falta. Aí olha que o Senhor Jesus fala para essa igreja: e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre. E a pior pobreza não é a pobreza financeira, pastor Cleito. É a pobreza espiritual. Uau. Olha que coisa tremenda. Pobre, cego e nu. Então tem muitas denominações, não é igreja, denominações. Porque a igreja de Cristo ainda está debaixo da promessa que as portas do inferno não vai prevalecer. O corpo de Cristo, que é a igreja, que é a eclésia, ela continua sendo cuidada. A noiva, a igreja, a eclésia, ela tem um Senhor, tem um dono, que é o Senhor Jesus. Jesus disse: a minha igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um proprietário, que foi comprado, que foi remido, que foi lavado, e não foi comprado nem com prata nem com ouro, foi comprada pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Agora existem muitas denominações, pessoas auto se denominando, abrindo igrejas, ajuntando pessoas, fazendo projetos, fazendo ajuntamento de pessoas que não sabem pregar, não tem líder, não tem pastor, não tem nada. Então, auto se denominando igreja, mas haverá uma prestação de conta. Naquele grande dia, Jesus vai olhar para alguns e alguns vai dizer assim: eu profetizei no teu nome. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Uau. Senhor, mas eu preguei, eu cantei, Senhor, eu fiz até movimento. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Jesus tem compromisso com a igreja e não com as denominações.
Tem muita gente auto se denominando, mas o Senhor é o Senhor não de denominação. Uau. O Senhor é Senhor da igreja. E para a igreja do Senhor continuar crescendo, existem padrões, existem regras, existem doutrinas. E essa doutrina não é invenção da cabeça do homem. Está na luz da palavra de Deus.